Olá pessoal, estou postando esse vídeo novamente pois falei muito rápido no passado, deixei algumas questões em aberto e tinha alguns erros. Essa é apenas uma exposição imparcial sobre os pensamentos do pensador Carl Sagan. Não necessariamente concordo com tudo que ele diz. Como disse, é apenas uma exposição do modo de pensar de um cientista renomado. As interpretações devem ser feitas por cada pessoa. Estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. 2 sobre psicologia e um indiretamente relacionado com a psicologia. Este último trata-se de assuntos diversos de vários campos da ciência. O livro que irei mencionar neste vídeo é chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios. Não se assustem com o título do livro. O livro não trata-se de demônios, apesar que está relacionado à religião, em algumas partes diretamente, outras partes indiretamente. Os demônios em questão do título do livro são as pseudociências. Esse termo pseudociência significa algo mascarado de ciência sem ser ciência verdadeira. Este vídeo se trata do primeiro capítulo desse livro. O subtítulo do livro se chama A Ciência Vista como uma Vela no Escuro. Antes do sumário dos capítulos tem no livro 2 frases, uma bíblica, outra de adágio. Primeira frase, que é a bíblica, é: esperamos pela luz, mas contemplamos a escuridão. Isaías 59:9. Segunda frase de adágio: é melhor acender uma vela do que praguejar contra a escuridão. Vamos agora ao primeiro capítulo, que se chama A Coisa Mais Preciosa. Antes do capítulo iniciar, tem uma frase de Albert Einstein que é a seguinte: toda nossa ciência comparada com a realidade é primitiva e infantil. No entanto, é a coisa mais preciosa que temos. O capítulo começa com a experiência do autor do livro, em que ele se deparou com um motorista alienado pela pseudociência. O motorista falava desde o continente perdido de Atlântida, que não existe nenhuma evidência de sua existência, até cristais que liam um pensamento. O autor do livro, Carl Sagan, vai desapontando cada afirmação pseudocientífica do homem à medida do percurso. Carl Sagan fala que o homem era inteligente e curioso e tinha os aspectos ideais para o compreendimento científico. Porém, os meios de comunicação, o sistema educacional, o sistema cultural, etc., os filtros da ciência verdadeira não passaram por este homem. Carl Sagan enfatiza como os conhecimentos pseudocientíficos são mais acessíveis na sociedade do que a ciência verdadeira. Na época em que foi escrito o livro, a porcentagem de pessoas analfabetas científicas nos Estados Unidos era de 95% da população. Depois o autor fala que a população precisa saber sobre o aquecimento global, os furos na camada de ozônio, a poluição do ar, o desflorestamento, o crescimento global da população. Depois falou dos benefícios médicos da ciência, e como a Rainha Anne da Inglaterra teve 18 filhos no século XVII e só um viveu até a adolescência. O autor descreve a psicanálise como ineficaz no tratamento de esquizofrênicos. Observação: a psicanálise é reconhecida como pseudociência por alguns cientistas, outros cientistas a consideram científica.
Carl Sagan diz de forma indireta que rezar em vez de dar uma medicação para uma doença é inútil. Em relação à duração de vida do ser humano, o autor fez as classificações pelos períodos históricos. No período de caçadores e coletores pré-agrícola, era de até 30 anos de idade como média. Chegou a 40 anos em 1870, 50 anos em 1915, 60 anos em 1930, 70 anos em 1955 e hoje em dia está se aproximando aos 80 anos. O autor honestamente fala dos lados negativos da ciência e falhas morais por parte de vários cientistas que criaram armas nucleares e ajudaram a produzir coisas negativas para o futuro da civilização humana. Porém, pondera que as vidas salvas pela ciência foram maiores do que as perdidas. Fala de algumas características das pseudociências, como alienígenas na Terra, conversa telepática, e até mesmo vai em campo teológico, dizendo que o desejo não causa nenhum evento e nem os sonhos predizem nada. Diz que as pseudociências são adotadas nas mesmas proporções em que a ciência é mal compreendida. A ciência, segundo o autor, assim como as pseudociências, são formas de experiências espirituais. O autor fala como as pseudociências atacam até indivíduos muito bem educados. As pseudociências, segundo o autor, se baseiam em afirmações impossíveis de serem rejeitadas ou provadas falsas, de modo que a ciência faz exame cuidadoso, avalia várias hipóteses e rejeita hipóteses importantes para a afeição científica do cientista. O autor também fala da falha humana. Somos seres falhos, como confiamos em nossas coordenações motoras e a partir dela damos confiança a outros aspectos humanos que muitas vezes são falhos e passíveis de ilusões. E diz no final do capítulo que é muito mais fácil apresentar a ciência sem sua metodologia do que com ela. Enfatiza que a metodologia científica é mais importante do que as descobertas da ciência. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Até a próxima.